Olá, a semana no plenário da Câmara foi marcada pela aprovação de propostas que facilitam a obtenção de créditos por micro e pequenos empresários. Um dos projetos aprovados beneficia especialmente as mulheres, com reserva de recursos para microempresárias negras e com deficiência. Mas teve também muito debate entre governo e oposição, principalmente sobre o aumento da gasolina. Vamos começar com o crédito. O plenário aprovou medida provisória que aumenta de 48 para 72 meses o prazo de pagamento dos empréstimos do PRONAMP, o programa de apoio a micro e pequenas empresas criado em 2020, durante a pandemia de Covid-19. Além de aumentar o prazo de pagamento, a MP dá 1 ano para que o empresário comece a pagar e limita a taxa de juros a ser cobrada pelos bancos. O objetivo da medida provisória, editada no ano passado, ainda no governo Bolsonaro, é facilitar o acesso das empresas endividadas ao crédito. A MP, que já foi enviada para o Senado, foi aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários, com apoio de todos os partidos. Nós vamos aqui aumentar a carência, que era de 60 meses, para 72 meses. Portanto, teremos 12 meses a mais, 1 ano, que se aumenta a carência. Uma outra questão importante é a taxa de juros, que poderá, no texto, ficar menor para a microempresa. Por isso, a intenção, ao permitir baixar a taxa de juros para a micro, é melhorar aqueles que serão o público-alvo do PRONAMP. Essa MP, senhor presidente, trata de 3 temas de fundamentais importância para o momento atual do nosso país. 1, a oferta de crédito. 2, a geração de emprego. E 3, a inclusão social. São as pequenas e médias empresas atores importantes para a recuperação da economia. São elas que investem e geram empregos. Deputados e deputadas aprovaram ainda projeto de crédito voltado especificamente para as mulheres que tocam micro e pequenas empresas. Elas terão direito a pelo menos 25% dos recursos do PRONAMP, o mesmo programa de financiamento tratado pela medida provisória. E parte desses recursos será reservada para mulheres negras e com deficiência. Apesar de aprovado de maneira simbólica, ou seja, sem votos contrários, o critério racial para a distribuição do financiamento provocou polêmica no plenário entre deputados do governo e da oposição. O mero recorte racial, ele pode inclusive reforçar um preconceito. A gente tinha sugerido a supressão de mulheres negras e a inclusão de mulheres de baixa renda, porque mulher é mulher, independente de cor, de raça, de sexo, de idade. Então, o objetivo central da lei é que todas as mulheres nessa condição, ou seja, de baixa renda, estejam contempladas. Se a gente coloca o recorte racial, a gente entende que isso reforça uma espécie de segregacionismo. Precisamos sim fazer o recorte racial. Eu fui MEI, prestadora de serviço. Milhares de mulheres negras, assim como eu, precisam da oportunidade desse Estado. E a partir do momento em que alguns dos nossos colegas não compreendem o que é a luta antirracista desse país, com o passado escravocrata, está invisibilizando milhões de mulheres. O projeto que facilita o crédito para microempresárias também seguiu para o Senado, mas não teve só votações no plenário essa semana, teve também muito debate político. O assunto dessa vez foi a medida provisória que restabelece, em parte, a cobrança de PIS, PASEP e COFINS sobre gasolina e etanol. Para a gasolina, o aumento é de 47 centavos por litro. No caso do álcool, 0,2 centavos por litro. Como a Petrobras anunciou uma redução de 13 centavos no preço de venda para as distribuidoras, a estimativa é que o preço da gasolina suba 25 centavos por litro. A desoneração dos combustíveis foi aprovada no ano passado, ainda no governo Bolsonaro, mas com validade até 31 de dezembro. O governo Lula prorrogou a desoneração por meio de outra medida provisória, mas a isenção só valia até 28 de fevereiro. O governo justificou a retomada parcial dos impostos com a necessidade de recompor o orçamento e permitir a redução da taxa de juros pelo Banco Central, mas rendeu polêmica. A partir de hoje, voltam os impostos federais sobre os combustíveis. Um legado do presidente Bolsonaro que desonerou a população desses impostos e agora volta a cobrança por parte do governo federal. E a alegação é que eles precisam arrecadar mais, 28,8 bilhões para pagar programas sociais, que é a alegação deles. Uma balela, porque foi aprovada nessa casa aqui, no ano passado, a PEC da transição, furando o teto de gastos em 200 bilhões, para supostamente pagar esses programas sociais. Por que o governo foi obrigado a fazer isso? Porque sequer a política de preço da Petrobras pode ser mudada agora, porque nem o Conselho foi constituído, só vai ser em abril. O governo está tomando essa medida
para poder honrar, em primeiro lugar, para dizer ao Banco Central e ao país, olha a responsabilidade fiscal desse governo, para poder nós trabalharmos para que as taxas de juros sejam baixadas, porque com essas taxas altas, não tem crescimento econômico, não tem renda, não tem emprego. O ministro Haddad tem que entender que o arroz, que o feijão, não chega sozinho no supermercado. Ele precisa da logística, ele precisa dos combustíveis. E o aumento dos combustíveis, o aumento do preço dos combustíveis no nosso país afeta na inflação. E sabe quem sofre mais com a inflação? São os mais vulneráveis, são os mais pobres. Então esse governo está pisando nas pessoas mais pobres com o aumento dos combustíveis. A desoneração que o Bolsonaro propôs acabava no dia 31 de dezembro. Quem prorrogou essa desoneração até agora foi o atual governo, o governo do Lula. A reoneração de que agora se trata é parcial e não é total e, por exemplo, não incide sobre o gás de cozinha, ou seja, a responsabilidade social na medida que o governo propõe. Ainda não há data para votação da MP que restabelece parcialmente impostos sobre combustíveis, mas ela já está valendo. E esses foram os principais destaques do plenário da Câmara essa semana. Semana que vem tem mais, eu espero vocês. Até lá!